com sua coleção cada vez maior de criaturas. É realmente difícil não querer entrar no maravilhoso mundo dos Pokémons, não é mesmo? Mas você ficaria surpreso em saber quantos desses adoráveis monstros de bolso têm semelhanças incríveis com formas de vida muito reais em nosso próprio mundo. Então, de dragões feitos de folhas, a um dito da vida real. Prepare suas Pokébolas, jovem treinador, porque você vai precisar delas. Aqui estão os personagens Pokémons mais incríveis capturados na vida real. Um veterano da primeira geração de Pokémons, chamado PJ. É um dos primeiros Pokémon que muitos novos jogadores encontram em sua introdução à franquia. Apesar do seu nome, PJ na verdade não se parece nada com um pombo, e se assemelha mais a outras aves da família dos passeriformes, incluindo pípids, cotovias e pardais. O PJ também se parece muito com um grosbeak de peito rosa feminino, como mostrado nessa impressionante comparação lado a lado, compartilhada por um jogador de Pokémon GO em 2019. Embora possa não parecer um pombo, o tipo de pássaro exibe muitas semelhanças de comportamentos. Mais notavelmente, seu incrível senso de direção, que é utilizado no National PJ Mail Service de Pokémons, onde os pássaros carregam correspondências e encomendas pelo mundo Pokémon. Embora não haja uma correspondência exata na vida real para o penteado de penas espetadas do PJ, existem muitas obras de arte e photoshops de Pokémon muito reais online para sonharmos acordados. Com certeza é parecido o suficiente para nos manter felizes enquanto esperamos que a engenharia genética chegue a um ponto em que os Pokémon podem se tornar reais. Embora o PJ seja inegavelmente fofo, existem alguns Pokémon por aí que são muito menos receptivos. O Arbok, por exemplo, é um Pokémon do tipo serpente venenosa, que causa muito medo em qualquer treinador que o encontra. Enquanto as escamas roxas distintamente brilhantes do Arbok o destacam no universo Pokémon, o seu design, na verdade, é inspirado em uma cobra de verdade. Mais especificamente falando, a Naja indiana. Mas enquanto o Arbok é uma versão ligeiramente modificada dessa serpente, que na verdade é cobra ao contrário. Diferente do Arbok, a cobra indiana é geralmente da cor bege, marrom ou verde, para que ela possa se esconder e se camuflar de suas presas. No entanto, ainda existem muitas semelhanças físicas entre esses dois companheiros escorregadios. A diferença mais notável é aquele capuz de aparência ameaçadora que se projeta do lado de suas cabeças, cada um exibindo padrões ousados para atordoar os seus inimigos. Tanto o Arbok quanto a Naja indiana são muito territoriais e atacam qualquer intruso com suas longas presas enriquecidas com muito veneno. Mas o Arbok não apenas possui a natureza venenosa de uma cobra. Ele também tem a habilidade de derrotar oponentes esmagando eles, da mesma forma que uma Piton ou jiboia da vida real faria. Embora grande parte da inspiração por trás do design do Arbok possa ser encontrada na vida real, outra de suas habilidades vem do mundo das lendas. E também a habilidade que esse Pokémon tem de assustar os inimigos e deixá-los paralisados é inspirada em uma criatura chamada Basilisco, que dizem ter a habilidade de congelar ou matar as pessoas com seu olhar mortal. Graças à tecnologia moderna e o poder do Photoshop, nós podemos ter um vislumbre de como seria um Arbok na vida real, assim como esse compartilhado no site de concursos de manipulação de imagens, Birth 1000, no início dos anos 2000. E embora existam cobras muito lindas em nosso mundo real, não posso deixar de desejar que tivéssemos um monstro roxo como esse, disponível como bichinho de estimação. E agora, de um réptil voraz para um outro, é só você dar uma olhadinha no Krookodile para ver que esse Pokémon tipo terrestre noturno, obviamente, é um crocodilo. Mas ao contrário de qualquer crocodiliano da vida real, o Krookodile tem um corpo grosso de cor marrom, costas pretas e estômago branco. Mas embora suas cores estranhas sejam certamente incomuns, ele tem uma ligação muito próxima com o crocodiliano da vida real, do qual você talvez nunca tenha ouvido falar antes. Aquele focinho estreito do Krookodile não é comum em todos os crocodilos, mas é muito parecido com o de uma criatura chamada gavial, um tipo bem raro de crocodilo comedor de peixes encontrado na Índia e Nepal. Esses focinhos bem alongados permitem que os répteis do mundo real manobrem pela água e prendam os peixes com sua mordida incrivelmente rápida e muito precisa. Além disso, os gaviais machos também apresentam um crescimento irregular, bem na ponta do focinho, que eles usam para fazer um som bem alto e sibilante e capturar a atenção de parceiras em potencial. Infelizmente, seu habitat vem sido perdido devido à invasão humana, caça e pesca excessiva. Como resultado, o gavial é atualmente considerado criticamente ameaçado de extinção. Estima-se que existam aproximadamente 650 gaviais adultos na natureza, com uma redução populacional chocante de 98% em menos de um século. Enquanto o Krookodile vai viver para sempre dentro da franquia Pokémon, eu espero que o grande gavial vença sua luta pela sobrevivência de alguma forma. O próximo foi um dos primeiros e mais populares Pokémons. Muitos fãs têm um lugar especial em seus corações para Bulbasauro. Tratando-se do corpo, a inspiração no mundo real para o Bulbasauro é bem difícil de ser definida, pois o seu design é claramente inspirado por uma mistura de diferentes animais. A boca larga e os olhos largos do Bulbasauro são características comuns entre a família Anuran,
que inclui diferentes tipos de sapos, enquanto o bulbo em suas costas lembra mais tartarugas e cágados. Parecendo uma tartaruga muito fofa e zangada, aquela casca nas costas de Bulbasauro levanta uma grande questão. Existem animais reais que podem cultivar plantas em suas costas? Além de alguns trabalhos de Photoshop de sapo alho. Então, por incrível que pareça, a resposta é sim. A adorável Costaciella kuroshimai, também conhecida como ovelha de folha, é uma espécie de lesma marinha encontrada em águas próximas ao Japão, Filipinas e Indonésia. Enquanto o Bulbasauro ostenta apenas uma concha em suas costas, a ovelha da folha tem toda uma camada de vegetação cobrindo seu corpinho. Na verdade, a ovelha de folha é um dos poucos organismos multicelulares que tem a capacidade de realizar fotossíntese como as plantas. A microscópica ovelha de folha pasta em algas verdes na água e retém células especiais conhecidas como cloroplastos. Em seguida, esses cloroplastos são armazenados em seus grandes apêndices parecidos com folhas, para fotossintetizar a energia do sol. Isso permite que a pequena lesma viva por meses sem precisar de comida. Esse processo é conhecido como cleptoplastia, uma tradução literal da palavra grega klepto, que significa ladrão, e plastia, como em cloroplasto. Embora visualmente possam parecer bem diferentes, as folhas traseiras de Bulbasauro são a fonte de muitos de seus poderes. Portanto, com o seu conjunto de movimentos incluindo síntese, o equivalente à fotossíntese de Pokémon, parece que o Bulbasauro pode ser muito mais parecido com nossa amiga lesma do mar do que pensamos. Embora o Bulbasauro possa ser o primeiro Pokémon listado no Pokédex, existem outros Pokémons por aí que dizem ter vagado pelo mundo Pokémon por milhares de anos. E no mundo Pokémon, fósseis de Pokémon pré-históricos são itens que os jogadores podem usar para reviver esses Pokémons antigos. Um desses Pokémon fósseis é Kabuto, um Pokémon tipo rocha e água, que pode ser revivido a partir de um fóssil. A tradição do jogo afirma que o Kabuto está tecnicamente extinto, exceto pelas versões ressuscitadas, tendo originalmente prosperado 300 milhões de anos atrás. Mas se você acha que um passado como esse é reservado apenas para ficção, pense mais uma vez, porque as origens antigas do Kabuto foram inspiradas em uma história muito real. No entanto, a única diferença é que nosso equivalente no mundo real nunca foi extinto. O parente do mundo real de Kabuto é o caranguejo ferradura, que tecnicamente também é classificado como fóssil vivo, e vem existindo praticamente sem nenhuma mudança por pelo menos 445 milhões de anos, muito tempo antes dos dinossauros aparecerem. Ostentando uma aparência quase idêntica à de Kabuto, o caranguejo ferradura é envolto em uma casca muito dura, parecida com um capacete, que esconde praticamente uma multidão de pernas e várias pinças embaixo. No entanto, o mais estranho é que o caranguejo ferradura não é realmente um caranguejo, e está mais relacionado com aranhas e escorpiões. E por falar em criaturas de aparência pré-histórica, o Kabuto também tem uma notável semelhança com o isópode gigante, um crustáceo de tamanho colossal, encontrado em águas profundas e frias ao redor do mundo. Os olhos vermelhos de Kabuto são uma de suas características mais proeminentes, e o isópode segue o exemplo, ostentando aqueles olhos realmente grandes e assustadores. Ainda bem que eles não são vermelhos. Continuando com criaturas rastejantes, você vai precisar de alguns Pokémons bem fortes para enfrentar esse próximo. O Heracross do tipo inseto lutador tem muitas semelhanças com o besouro rinoceronte japonês, que é bem conhecido por sua força incrível. Besouros rinocerontes são um dos animais mais fortes do planeta em relação ao seu tamanho, com o inseto sendo capaz de levantar mais de 100 vezes o seu próprio peso corporal. Isso é o equivalente de um ser humano levantando 7 geladeiras. Fazendo jus ao seu nome, o besouro rinoceronte macho ostenta um chifre distinto em sua cabeça, assim como o Heracross, que usa isso para arremessar competidores sexuais para longe dos locais de acasalamento, que geralmente acontecem em árvores. Eu geralmente desafio meus concorrentes românticos para uma batalha de inteligência, mas cada um na sua. Quando colocado no modo Mega Evolução, onde ele ganha uma força mais temporária, o Mega Heracross assume uma aparência que parece ser baseada em um besouro Hércules. Esse inseto super forte também serviu de inspiração para o nome desse tipo lutador, já que Heracles é um deus grego equivalente a Hércules. E agora você está equipado com esse conhecimento simplesmente divino. De nada. Um dos Pokémons mais confiáveis do personagem secundário Brock no anime. O Croagunk mostra uma notável semelhança com uma criatura não tão amigável no mundo real. Um sapo incrivelmente venenoso. Esse simpático carinha colorido desenvolveu um exterior arrojado como um grande sinal de alerta para predadores se manterem afastados, em um fenômeno conhecido como apossematismo. No entanto, embora os sapos venenosos de verdade cresçam apenas 2,5 a 5 centímetros de comprimento, eles têm toxinas o suficiente para matar 10 homens adultos. O sapo venenoso dourado, por exemplo, produz toxina o suficiente para matar 10 homens adultos. E como esse é o único Pokémon do tipo venenoso lutador que existe, no início de 2022, o Croagunk não era um dos melhores Pokémons defensivos que existem, mas ele consegue causar muito dano quando se trata de ataques.
Embora o sapo venenoso azul do mundo real não atire nenhum tipo de dardo ou tenha ferrões, o Croagunk compensa essa realidade um pouco decepcionante com seu movimento picada venenosa, que usa uma farpa com veneno para esfaquear seu oponente. Honestamente falando, eu não sei se seria legal ou simplesmente aterrorizante para sapos venenosos de verdade serem capazes de atirar em inimigos com projéteis venenosos à distância. Mas eu com certeza iria assistir um anime sobre isso. Embora ter um Croagunk na sua equipe com certeza vai fazer você atingir novos patamares, ter esse próximo Pokémon também tem suas vantagens. Se você julgar apenas pela sua aparência, é muito provável que você adivinhe que o Pikipek é baseado em um pica-pau. Mas espera só até você ver o quão semelhante esse Pokémon realmente se parece com uma espécie específica da vida real. O pica-pau peludo é conhecido por ser o maior pica-pau de toda a América do Norte. E as cores que ele ostenta também são bem interessantes. Tanto essa espécie de pica-pau quanto o Pikipek possuem uma crista vermelha flamejante, manchas brancas ao redor do rosto e do peito, e são cobertos principalmente por plumagem preta. O Pikipek também pode bicar a uma taxa de 16 vezes por segundo para fazer furos nas árvores. Mas por incrível que pareça, pica-paus da vida real podem fazer muito melhor que isso. Os pica-paus têm músculos no pescoço muito fortes e conseguem bicar 20 vezes por segundo. E se o pica-pau estiver bem focado, ele pode escavar 2 buracos, com mais ou menos 15 centímetros de profundidade, em mais ou menos 2 horas. Nunca antes 15 centímetros pareceram tão incríveis, não é mesmo? Eu não vejo como essa frase poderia ser mal interpretada. Na maioria das vezes, o nome de um Pokémon pode dar uma grande pista sobre sua inspiração no mundo real. E o Zigzagoon não é exceção. O nome de Zigzagoon e sua aparência estranha e mascarada de bandido sugerem que ele é baseado em um guaxinim, ou raccoon em inglês. Mas isso não é tudo, porque ele compartilha várias semelhanças com o cão guaxinim japonês. Curiosamente, apesar de seus nomes compartilhados e suas aparências semelhantes, os guaxinins não são parentes de cães guaxinins. Os cães guaxinins são da família de canídeos, ao lado de raposas, cachorros e lobos, enquanto os próprios guaxinins pertencem à família dos procionídeos, que é nativa da América do Norte e do Sul, e inclui animais de nomes divertidos como o Kinkajou e o Linguito, também conhecido como Tanuki. O cão guaxinim japonês tem desempenhado um papel significativo no folclore desde os tempos antigos. Embora os Tanuki sejam muito reais, eles têm uma reputação de serem mágicos, assim como certos Pokémons. Lendas dizem que se você vagar pelas florestas japonesas e escutar música, você pode estar ouvindo um Tanuki batendo em seu tambor mágico, que ele usa para atrair as pessoas para fora do caminho, até que elas acabem se perdendo. Mas o Zigzagoon também tem sua própria habilidade, só que na forma de um ataque um pouco arriscado, que faz com que o seu Pokémon tenha seu ataque maximizado, mas acaba perdendo um pouco de vida no processo. Imagina se nós ficássemos mais fortes, apenas batendo em nossas barrigas. As guerras iriam parecer bem diferentes. E agora, com mais um amiguinho peludo, eu lhe apresento um Pokémon um pouco mais novo. O Yamper foi oficialmente revelado como o Pokémon 835 na franquia, em 2019, e rapidamente conquistou os corações de seus treinadores com sua aparência adorável. Sem surpresa, o Yamper foi inspirado no melhor amigo do homem, um cachorro, um Welsh Corgi para ser mais específico. E a conexão de Yamper com o mundo real é real em todos os sentidos, já que o Welsh Corgi era a raça de cães favorita de ninguém menos do que a Rainha Elizabeth II. E as conexões britânicas de Yamper não param por aí, já que esse é um Pokémon de pastoreio muito popular na região de Galar, de Sword and Shield, que também foi inspirada por ninguém menos do que o Reino Unido. Realeza de fato. Um Pokémon do tipo terrestre introduzido na primeira geração, Sandshrew, é conhecido por ter veneno em suas garras, parecido com algumas espécies de mussaranha do mundo real, que podem causar uma mordida neurotóxica. No entanto, apesar do nome ser focado em shrew, que é mussaranho em inglês, o Sandshrew é anatomicamente mais parecido com o pangolim sunda. Essas criaturas realmente peculiares são encontradas em todo o sudoeste da Ásia, e também têm uma pele dura e amarela como o Sandshrew, que em nossas contrapartes do mundo real consiste em até 1000 escamas de queratina muito resistentes, que servem de proteção contra predadores. Quando estão em perigo, tanto o Sandshrew quanto o pangolim se enrolam numa bola para se defender, mostrando apenas as suas costas escalonadas, que, como você pode imaginar, não deve ser nada fácil de se abrir. De todas as várias categorias em que um Pokémon pode se enquadrar, o tipo gelo é o mais raro de todos. E enquanto a variante Alola de Sandshrew pode parecer como um iglu, esse próximo Pokémon fará você caminhar em um mundo de gelo. Introduzido na geração 2, o Delibird na verdade é um Pokémon com um tipo duplo, de gelo e voador. E muitos jogadores não perceberam que os pequenos se parecem muito com pinguins, embora pareçam queimados pelo sol. Mais especificamente, a inspiração geral da aparência de Delibird vem do pinguim Rockhopper,
Uma espécie cujas penas distintas podem ser vistas nas costas do hemisfério sul. Mas, no entanto, em uma reviravolta surpreendente, a coloração vermelha e branca de Delibird e a sua plumagem do peito semelhante a uma barba vieram do segredo mais bem guardado do Polo Norte, o Papai Noel. O nome Delibird é uma combinação de delivery com pássaro em inglês, por conta da sua cauda em forma de saco que ele segura em suas mãos e sua capacidade de dar presentes. Assim como o Papai Noel, parece que o Delibird tem sua própria lista de travessuras bem legais, já que seu movimento de assinatura presente tem uma chance percentual definida de causar dano contra um oponente, ou então curá-lo em um quarto de seu HP máximo. E agora nós vamos da neve para o mar. Os Pokémon do tipo água representam cerca de 20% das entradas no Pokédex, tornando eles o tipo mais comum de todos. Mas realmente não é surpresa, já que nossos oceanos do mundo real estão cheios de uma série de criaturas de aparência muito bizarra. A inspiração para Pokémons é ilimitada. Por exemplo, com um nome que combina dragão e algas. O Pokémon chamado Dragalge tem uma grande semelhança com uma criatura bizarra do mundo real, que é conhecida como Dragão do Mar. Relacionado com os cavalos marinhos, o dragão marinho espinhoso não apenas combina com a fantástica coloração rosa e roxa de Dragalge, mas também possui apêndices semelhantes a folhas saindo de seu corpo. Os dragões Weed Sea também estão conectados ao dragão marinho frondoso, uma criatura com camuflagem ainda mais ornamentada, que usa sua aparência gramada para se esconder de predadores, misturando-se com algas, assim como o Draugage faz. Um pouco mais parecido como bichos-pau e os insetos-folha encontrados na Terra, trata-se de misturar com o habitat circundante. E eu não posso deixar de me perguntar o que aconteceria se os seres humanos do futuro evoluíssem para fazer o mesmo. Vamos esperar que isso nunca aconteça. Assim como os animais de verdade, existem Pokémons que possuem variações muito diferentes, dependendo de sua localização geográfica. Nós temos como exemplo os Shellos. Embora ambas iterações desse Pokémon do tipo água possam parecer fantásticas, na verdade, existe uma criatura muito real que se parece muito com isso. Os Nudibranchios, mais comumente conhecidos como lesmas do mar. É o termo para um grupo de criaturas marinhas de corpo mole, famosas por suas cores e padrões frequentemente extraordinários. Assim como as lesmas do mar, a aparência dos Shellos pode mudar drasticamente, dependendo de qual ambiente subaquático ele está. Embora existam apenas 2 tipos de Shellos, existem mais ou menos 3.000 espécies de lesmas marinhas registradas. Então parece natural que existam algumas variedades gêmeas que combinam com esse Pokémon multicolorido. O West Sea Shellos compartilha muitas características físicas com o Ipsilodoris bulloqui, incluindo sua coloração meio rosa e amarela, assim como saliências de formato semelhante em seu corpo. O corpo azul do East Sea Shellos, por sua vez, é muito semelhante ao do Chromodoris ioti. Assim como o Shellos, essa espécie de lesma do mar tem um babado listrado distinto, separando a parte superior do seu corpo da inferior, além de ser azul e com 2 pequenas antenas. Quem diria que uma lesma poderia ser tão bonitinha? Enquanto estamos à deriva no mar, vamos dar um mergulho rápido e profundo para encontrar a inspiração para o próximo Pokémon bizarro. Embora não seja do tipo água em si, o equivalente mais próximo do mundo real que temos do Pokémon que muda de forma chamado Ditto é encontrado no Oceano Profundo. Embora a habilidade de se transformar do Ditto possa parecer a sua melhor arma, o mesmo não pode ser dito por sua contraparte da vida real, o peixe-bolha. Veja bem, embora esse monte gelatinoso de gosma possa parecer exatamente como um Ditto, na verdade, ele não se parece nem com um peixe-bolha totalmente natural. Na verdade, o peixe-bolha só tem essa aparência quando ele está na superfície. E em seu habitat natural, que fica entre 600 e 1.200 metros abaixo da superfície, a pressão mais alta lá embaixo faz com que o peixe-bolha quase se pareça mais com um baiacu normal e não inflado. As habilidades de metamorfose do Ditto também podem estar ligadas a um tipo de micro-organismo chamada ameba. As amebas são organismos unicelulares comumente encontrados na água. E assim como o Ditto, a ameba tem a capacidade de alterar a sua forma, podendo se estender ou se retrair. Mesmo assim, esses organismos não conseguem se igualar com a capacidade de transformação do Ditto e se transformar numa réplica perfeita de um outro objeto qualquer. E embora nenhum outro organismo conhecido possa exatamente ter a mesma aparência e habilidades fofas do Ditto, alguns fãs criaram modelos de silicone desse Pokémon que chegam bem perto. Parece que existe uma linha bem tênue entre o adorável e o repulsivo. E agora nossa última parada na superfície da água. Eu lhe apresento o Amomoloa. Ele apareceu na 5ª geração de Pokémon e vive em mar aberto. Ao contrário da maioria dos peixes, o Alomomoa não usa uma cauda para nadar. E sua forma única significa que esse Pokémon tipo água tem que nadar usando suas barbatanas dorsais bem grandes. Embora um peixe sem rabo possa parecer inacreditável, a aparência de Alomomoa é baseado no Mola Mola, também conhecido como peixe-lua gigante, que por sinal pode crescer até 2 metros de comprimento. Como o nome pode sugerir, os peixes-lua passam grande parte do tempo na superfície do oceano, aproveitando os raios para regular a temperatura de seu corpo, depois de mergulhar profundamente em busca de deliciosas águas vivas para comer.
Esse Pokémon não é o melhor lutador, já que o Olomomoa pode usar uma habilidade chamada Pulsação de Cura para ajudar outros Pokémons que foram feridos, e para que possam chegar em segurança à costa. Isso com certeza faz jus à sua aparência de coração. Sendo o primeiro Pokémon na linha de evolução do amado Charizard, poucos Pokémons iniciais são tão populares quanto o Charmander. Anatomicamente, o Charmander compartilha muitas características com o Tritão Malhado Vermelho, um anfíbio encontrado em toda a América do Norte, por conta de sua coloração laranja brilhante. O Tritão Vermelho é praticamente uma cópia do Charmander, mas é nas aparências que as semelhanças terminam. Ao contrário dos Tritões, que preferem ambientes úmidos e ricos em folhagem, o Charmander prospera em áreas mais quentes e montanhosas. Enquanto o Charmander compartilha sua aparência com os Tritões, o seu nome vem de um anfíbio vagamente semelhante a um lagarto, chamado de Salamandra, uma criatura com um histórico muito rico em folclore. Como as versões míticas das salamandras, mencionadas nas antigas lendas da Eurásia e da Arábia, o Charmander tem uma forte afinidade elementar com o fogo e pode realmente viver dentro das chamas. Mas, no entanto, apesar de ter esse nome, se você tentar ativar os poderes latentes de fogo na sua salamandra ancestral, eu acho que você só vai acabar com um ex-anfíbio extra crocante e morto. É melhor deixar isso pro Charmander. E agora para outro Pokémon de fogo. O Fennekin apareceu pela primeira vez como parte da geração 6, e embora você possa presumir que aquelas orelhas desproporcionalmente grandes e cauda espessa só existem em desenhos animados, você estaria errado. Essa é uma raposa Fennec, a verdadeira inspiração para o adorável Fennekin. Não é uma gracinha? Assim como sua contraparte Pokémon, as raposas Fennec têm afinidade com o calor. Elas podem ser encontradas nos desertos de Arava, Negev e também no Saara, onde geralmente se refrescam dormindo dentro de suas tocas durante o dia e saem para caçar e forragear sob o manto da escuridão. No entanto, ao contrário de sua contraparte de orelhas grandes do mundo real, o nosso lindo Pokémon de fogo, Fennekin, também se inspira no folclore japonês, assim como na lenda do espírito de raposa, Kitsune. Assim como o Fennekin, Kitsune é uma criatura parecida com uma raposa que possui habilidades paranormais, incluindo cuspir fogo. Isso combina com a habilidade Blaze do Pokémon do tipo fogo, que aumenta o poder de fogo, assim como sua aptidão para soprar ar quente a quase 200 graus Celsius para fora de seus ouvidos, apenas para intimidar os seus oponentes. Por sua vez, a raposa Fennec do mundo real usa suas orelhas para o propósito oposto, dissipar o calor do corpo sobre uma grande área de superfície, para aguentar o deserto. E embora a raposa Fennec possa ser aterrorizante para pequenos insetos e lagartos que ela caça, eu não acho que ela vai conseguir ter as habilidades de intimidação de nosso amiguinho Pokémon tão cedo. Agora, falando sério, olha só pra essa carinha fofa. E aí, você conhece alguns animais da vida real que parecem com Pokémons? Ou você conhece algum animal por aí que você acha que deveria ser um Pokémon? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!